Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um NM, mais um narrativa musical. Dessa vez é uma banda brasileira, é a segunda vez com banda brasileira. A primeira foi Patofu, e a segunda é Legião Urbana. Legião Urbana, eu conheci a banda nos meus 13, 14 anos, eu não lembro quando. Era fundamental pro médio, eu não lembro qual ano do fundamental. Mas sétima, oitava série. Na época não tinha nono ano, eu acho. Era das quinta, oitava, depois era o colegial, se eu não me engano. Era outra regra de colegial e de fundamental antigamente. Variações, né, de como organiza a educação. Mas eu conheci por uma amiga que era muito fã. Pamela era assim... Sabe, fã, de verdade? Numa época onde o rock ainda tinha alma, lá nos anos 2000, né? Hoje em dia eu não sei mais, não acompanho mais, mas eu tô muito desatualizado. E Legião Urbana foi quando eu percebi que a música nacional era incrível. Depois eu fui ouvir Elis Regina, algumas bandas Tropicália, umas coisas assim também, né? Umas coisas mais antigas, muito bossa nova, né? Caetano, Gil, entre outros, né? Outras músicas da época da década de rock and roll mesmo, que a minha vibe é mais essa, né? Mas tem músicas incríveis e a cultura brasileira é incrível em vários sentidos, só que eu sou, nesse caso, um vendido, pode-se dizer? Um tolo, porque eu não cultivo a cultura brasileira, eu vou pro estrangeiro, né? Sou otaku, gosto de música japonesa, gosto de rock, gosto de música inglesa, americana ou norte-americana, ou Inglaterra mesmo, ou europeia em geral. Eu nunca fui um grande fã de bandas brasileiras e nem conheço quase nada de banda brasileira ou música brasileira. Eu só sou um vendido mesmo, tá? Eu não sou patriota nesse sentido, nem em outro sentido também. É um defeito meu, tá? Eu sou bastante... Não é por menosprezar, mas... Eu sou cooptado pelo imperialismo da cultura que vem pro Brasil, né? O imperialismo geral, eu sou um otaku, hardcore e tal. Escritor brasileiro é a mesma coisa, eu gosto de Machado, gosto de alguns escritores brasileiros, como Clarice Lispector, mas literatura brasileira, que apesar de ser fantástica, eu não manjo nada. Tirando uma outra coisa assim que a gente lê, porque né, vestibular e cultura, né? Mas, cara, literatura brasileira, música brasileira, filmes brasileiros, obras brasileiras, teatro brasileiro, até novela. Tem muita coisa boa. Até entrei numa discussão hoje, porque eu tenho consciência disso, apesar de eu não consumi, antes de falar da banda em si, do Legião Urbana, né, da música. Tá no título, você já sabe qual é. Mas eu tava debatendo sobre o rock, né, a origem do rock. E o professor falando que favela, né, preconceito, sabe? Favela, não sei o que lá, o funk, não sei o que lá. Eu falei, cara, rock e funk é a mesma coisa. É a origem popular. O funk, ele tem várias variações. Tem a variação que é pra fuga da realidade da pobreza, que é a mais ostentação. Tem a realidade do prazer imediato, hedonismo, que é o prazer sexual, e a parte que ele é bastante explícito sexualmente. E tem a parte que ele vira hip hop, que ele vira funk mesmo, que ele vira, entre outras categorias, né, uma música periférica, que é extremamente contra sistema. Igual rock, igual punk, igual heavy metal. Antissistema mesmo, tá? O rock and roll é uma cultura do blues, no blues, antes do blues ainda, né? Do soul, do blues e depois rock. É negra, cultura negra norte-americana. Rock veio dos negros, que é minoria nos Estados Unidos e sempre foram perseguidos e vem do ritmo africano. O rock é do ritmo africano. Lógico que tem a parte instrumental metálica ali, instrumental eletrônica, né? Que desenvolve junto com a tecnologia ali no período do século XX, né? Meados pós-Segunda Guerra. Né? Tem Beatles e tal, tem uma galera lá que vai desenvolvendo rock, e aí tem a galera que, mano, fenomenal, né? Espero que não caia energia que tá chovendo bastante. Então, o funk é a mesma coisa, tudo bem, não tem a mesma amplitude antissistema atualmente, talvez seja mais refém do sistema em vez de contra o sistema, né? Que nem o rock era mais contra e tal, rock and roll, né? Sexo e drogas, né? E o funk ficou mais nas drogas e no sexo. E não teve o contra-sistema, política, né, aplicada. Tem sim. Eu tô falando de preconceito e de visão distante. Eu não moro na periferia, no sentido de núcleo periférico, eu não tô com a galera. A consciência de classe, eu não sei como é que funciona. Eu tô bastante alienado, assim, eu tô falando de maneira genérica.
Mas a preconceito de um cara normal, assim, normal no sentido de classe média, ou sei lá, pessoas que não vivem na periferia, contra a música da periferia, contra a cultura da periferia, é grotesca. Meus alunos gostam, eu acho uma música complicada, meio noise, assim. Não tem um gosto afetivo nem nada, não consigo ver muito sentido de ritmo ou de expressividade. Pra mim é meio pobre no sentido de amplitude, né? Mas não é por preconceito, vai cair energia. Aí eu tento continuar o vídeo se voltar. Se der pepino. Mas de todo modo, é coisa minha. Preconceitos também, né? Por não estar vivendo ali a vida deles, tá? Eu acho uma coisa deles, né? Da cultura deles, mas eu não vou agredi-los por isso, só deixa eles ouvirem. Eu não gosto muito do conteúdo às vezes, mas tá tranquilo. Não tem um bloqueio assim de, isso aqui é decadente ou menor. Não, é uma expressão cultural como qualquer outra expressão cultural, né? Indo pra Legião Urbana, que é uma das bandas mais lendárias e uma das bandas favoritas da minha vida. Tá? Gravando na tela também pra vocês. Pra mim, sendo bem sincero, Legião Urbana é minha banda preferida brasileira. Tá? Que é da minha geração, dialoga com a parte de transição do capitalismo, existencialista pra caramba. É uma banda incrível em todos os sentidos, em letras... Nossa, quem acha instrumental uma coisa importante, Legião Urbana não cola. Mas Legião Urbana é poesia. É uma poesia, o poeta ambulante, que é o Renato Russo e a galera ali. Legião Urbana pra mim é sensacional. E a transição da União Soviética para o capitalismo neoliberal, né? Legião Urbana é bem isso. É a transição da ditadura para uma sociedade desigual. De cidade urbana, né? É uma sociedade muito triste, muito agressiva, né? Se eu não me engano é de Brasília a banda, né? Se eu não me engano é do centro do Brasil. Não pesquisei, não lembro desse jeito também. Perdão aí se eu falei groselha. Mas vamos ler então Tempo Perdido. Por que Tempo Perdido eu vou pegar essa letra? Primeiro porque é uma letra que eu amo, não vou cantar ela porque não quero pagar mico. Daqui a pouco eu debato um pouco a sonoridade do Renato Russo no instrumental também, que as pessoas não gostam muito, né? É muito pouco... É muito simples, né? Os riffs de Legião Urbana, sério, mas é muito, muito incrível. Mesmo sendo simples, simplicidade não quer dizer menor, tá? Simplicidade é aplicação. É efetividade. Tá, eu gosto de efetividade. Quem é da física ou da exatas gosta também de efetividade. Tá. Mas eu não sou da humanas, mas enfim. Então, Tempo Perdido, né? Essa magnífica letra do Renato Russo, provavelmente, não sei se é dele. Vamos descobrir aqui no fim, peraí. Renato Russo, não sei de quem é o letrista. Cadê o letrista? Não sei. Pesquisem aí quem é o letrista. Vamos lá. Vamos ler a letra e debater um pouquinho, depois a gente vai pra música, parte sonora e acaba o vídeo. Espero que não acabe a energia antes. Bora lá. Tempo Perdido. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é mais belo que esse sangue amargo. É tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Vejo o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanhos. Então me abrace forte, me diz mais uma vez que estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido e o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. A composição Renato Russo mesmo, tá? Não peguei aqui da outra vez. É uma letra curta, né? Sei que fosse até mais longa, na verdade. É uma letra muito poética. Tem os significados, vocês podem ver aqui, né? Vou deixar na descrição do vídeo, eu não vou ler isso aqui pra não dar ruído com a minha leitura. Eu vou ler de maneira bastante particular. E um tanto quanto minha leitura. Tá? Minha interpretação. Então, é uma letra existencialista, tá? Ela é bastante íntima, ela não quer dizer uma coisa... É uma letra contextualizada, né? Tem um contexto. Então tá aqui um ponto de vida, cotidiano. Todo dia, quando acordo. Não tenho mais o tempo que passou. É um lamento isso aqui. Ou seja, você está se lamentando pela morte, pela efemeridade, pela transitoriedade. Ao mesmo tempo, pelo fato de que a vida é dolorosa. Ao mesmo tempo que você não tem mais o tempo que passou e você tem resiliência, você está perseverante. Por que você está perseverante? Porque, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Isso aqui é
ela vai e vira do avesso num cavalo de pau e vai assim, com uma beleza de ângulo intelectual, de ângulo emotivo. Incrível, tá? Ela era negativa, nossa, não temos mais o tempo que passou, e já vai num Fatality, num Hadouken, já você tem todo o tempo do mundo. Isso é lindo, tá? Primeira parte. Aí ele continua no lamento melancólico, todos os dias antes de dormir, na lembrança, nostalgia, lembro e esqueço como foi o dia. O dia é efêmero, o dia é falho, o dia é fútil. Tanto pela rotina quanto pela insignificância, pela banalidade. Então você lembra que é estar vivo e esquece que é estar vivo. Estar vivo é esquecer. Você lembra como foi o dia? O dia sem aqui julgamento. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Temos todo o tempo do mundo e ao mesmo tempo não temos tempo a perder. Isso é? Sim, quem é de português da área de literatura ou de Pasquale tem nostalgia com o modo como essa letra é feita. Pasquale é foda. Pasquale gosta muito de música e de letras. É o professor Pasquale. Né? Eu sou de humanas, mas isso aqui é muito foda. A métrica de raciocínio é muito bonita. Né? Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Sempre em frente é uma pegada extremamente otimista. Temos que viver. Temos que continuar existindo. Continuar, de algum modo, sobrevivendo e prosperando. E aí tá, nosso suor sagrado. Aqui é você vive, você trabalha. Você está moldando a realidade, a cidade, a sociedade, a sua própria vida. Você existe e se esforça para existir. Você existe e contribui na sociedade. Você existe e contribui na existência. O seu suor, a sua vida é sagrada. Tá? É mais belo que esse sangue amargo. O que é esse sangue amargo? Esse sangue amargo aqui é o sofrimento, que é inevitável. Não tem aqui um oponente, não tem aqui um antagonista. Mas o suor sagrado, ou seja, o esforço, o empenho, ele supera a dor, ele supera a tragédia, ele supera a decadência política, a decadência social, a decadência do sofrimento. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a amplitude ao qual constitui você em um local de sofrimento, a qual mantém você de algum modo sofrendo, que é o sangue amargo. Não sei se ele se refere aqui a algum personagem, não li a leitura da letra, depois vocês podem dar uma lida lá, talvez eu esteja falando groselha aqui. É tão sério, ele dá uma quebrada, é tão sério e selvagem. Aqui é tanto um lamento quanto uma constatação. É sério a vida, é sério o dia a dia, é sério quem te sangra, é sério quem te se machuca. Como eu sou um cara que é muito empático, hoje em dia eu fui construindo a minha empatia lenta e gradualmente. Essa selvageria me pega de jeito. Estou num conselho de classe, tipo hoje, e eu vejo a máquina de moer gente, que é julgar as pessoas da nota e reprovar aluno. Eu fico assim, sempre puto e triste. Porque eu empatizo com todos os alunos, eu não quero reprovar ninguém, eu não reprovo ninguém pessoalmente. A menos em casos extremamente extremos que eu não consigo passar. Eu tenho todas as artimanhas mentais, argumentos e divergências, de fugas para passar aluno. Só reprovo se eu ver que tá difícil. Tá? É muito violento ser reprovado, é muito violento ganhar uma nota vermelha. A sociedade é muito violenta. Tá? E é sério isso. Tão sério e selvagem, a gente é selvagem. O ser humano é a coisa mais selvagem e mais natural que você vai encontrar na existência. Não precisa ir longe, não precisa olhar para os outros animais, não precisa olhar para nada, é só olhar para o ser humano. É selvagem. E a sociedade, reflexo do ser humano, é selvagem. Né? E a leitura cultural também é reflexo do ser humano e também é selvagem. Sentir que é existir é um modo de ser selvagem. Selvagem não no sentido negativo, selvagem no sentido de brutal, de complexo. Tá? Complexo. Aí tem a natureza, aplicada aqui na resistência. Ó. Vejo o sol dessa manhã tão cinza. O sol é amarelo, o sol brilha. Mas a vida é árdua. A vida é árdua, a vida é cinzenta. Amanhã é complexa.
A tempestade que chega é da cor dos teus olhos, castanhos. A tempestade eu não sei se é a natureza, se é a sociedade, se é o sofrimento, se é o sentimento interno, o que é essa tempestade? Mas é um conflito. É um conflito onde você está à mercê dele e não pode evitar. E ao mesmo tempo é muito, muito bonito, porque o conflito é a minha própria existência, o conflito é meu próprio significado. Por quê? Porque ele tem a cor dos seus olhos. Seus olhos são lindos. Seus olhos é a existência, seus olhos é o universo. A tempestade é o universo, eu estou imerso no castanho dos seus olhos. Então eu estou entendendo isso aqui como uma contemplação da efemeridade, da inevitabilidade da existência e da possibilidade de algum modo, ver beleza em tudo isso. A tempestade que chega, ou seja, o alvoroço, né? Tempestade é remexer, remover, sair da zona de conforto, é ser uma situação bastante intensa, uma intensidade pungente. E essa intensidade é linda. É linda, tem a cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte. Olha, como isso é bonito. Me abraça forte por quê? Porque existimos ao lado um do outro nessa existência complexa. Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Aqui é um pouco fuga. E é um pouco também busca por abrigo, por refúgio. Então, me ajude a viver, me ajude a sobreviver, me ajude a estar aqui. Me abrace. Me diz mais uma vez, repetidamente. Estamos distantes, que estamos seguros. Aqui é você estar numa situação longe da tempestade. Protegido da chuva, por assim dizer. Distantes e ao mesmo tempo também talvez em busca por energia para voltar para a luta, talvez. Mas aí que é o ponto. Por que voltar para a luta? Porque temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Vivemos, existimos, sofremos e depois novamente lutamos. Tem momento para tristeza, tem momento para felicidade, tem momento para agonia, tem momento para êxtase. Tem momento para tudo. Isso existir. Ao lado de você, distante em parte, mas no seu próprio tempo. E aí, não tenho medo do escuro, não tenho medo da existência, do inevitável, do incontrolável. Mas, mesmo não tendo medo, eu quero observar a esperança, a luz no fim do túnel. Eu sei que é inevitável a morte, o sofrimento, a tragédia, mas deixa as luzes acesas agora. Essa parte é tão, sim. Eu sei que é uma aceitação tão plena da existência, é um budismo, é uma iluminação. Iluminação de que você fala, cara, eu estou aqui, tá? Eu entendo todo o contexto, mas eu quero um pouco de ilusão, ou um pouco de, mesmo sabendo que é ilusão, um pouco de sabor, um pouco de doce, um pouco de, sei lá, ilusão mesmo, a palavra é essa. Deixar as luzes acesas, sem ter medo do escuro, é observar o contraste daquilo que não é, que é a luz, e entender que ela está ao lado do escuro e lidar com a realidade. Lidar com a ilusão e lidar com aquilo que não é ilusão. Mas precisa da ilusão para você enfrentar a realidade. Você tem que transcender da ilusão para o enfrentamento da dificuldade. Então você não tem que temer, mas você tem que ter uma expectativa, uma esperança. Aqui é um pouco salvação, uma teleologia da salvação. Você tem que ter um destino utópico de futuro. Tá, isso aqui é futuro. A palavra é futuro. E aqui tem a parte bastante enigmática, né? O que foi escondido e o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Olha o quanto isso é incrível. Essa frase é dificílima. O que foi escondido e o que se escondeu. Ou seja, o que foi escondido porque de algum modo foi protegido. Ou às vezes privilegiado. O que se escondeu talvez tenha a vontade própria ali, da própria existência, além da vontade do indivíduo. Se esconde por simples realidade, né? Então tem aqui um dilema. O que se esconde, o que se apresenta como algo a ser escondido posteriormente, quem controla o quê? Qual jogo de forças está aqui relacionado?
Qual a autonomia desse ato de esconde-esconde, desse jogo e brincadeira de criança? O que foi prometido, ninguém prometeu. Ou seja, não existe certo, não existe perfeito, não existe entregue em bandeja de significado. Não tem para você uma base, um pilar. Você está no vácuo. Ninguém prometeu. Você está se virando à deriva. À deriva. Perdido no espaço, perdido no tempo. Então você está escondido e está se escondendo ou está escondendo alguma coisa e algumas coisas se escondem por natureza e tudo isso à deriva. Tudo isso na transformação existencial. Nem foi tempo perdido. Ou seja, não tem como perder porque não tem como ganhar. Isso é extremamente aceitação da constante transformação, da constante realidade. Isso aqui é meio budista, tá? Da minha leitura. Mas não foi tempo perdido. Isso se chama existência. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Jovens aqui no sentido tanto de ingenuidade, quanto no sentido de força, de ímpeto, de tolice também, de rebeldia. Jovem aqui é a definição de alguém que está amadurecendo, que está criando experiências e expectativas, alguém que está florescendo. É o florescimento que nunca cessa, que nunca para. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Essa letra é magnífica, tá? Por isso que eu falo, Legião Urbana, cara. Assim, eu tenho inveja, eu pago um pau do caramba. Eu quero escrever por causa desse tipo de autores, né? Desse tipo de inspiração humana. São as pessoas que pra mim fazem mais sentido na cultura, né? Mais sentido na cultura humana como um todo. Mais sentido na existência social, por assim dizer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o áudio de fundo e vou ouvir a música do Legião Urbana. Não tem clipe, aparentemente. Eu vou deixar ela bem baixinha, mas bem baixinha mesmo. Que nem eu fiz sem querer num outro vídeo. E não deu strike ao direito autoral, porque ela estava muito baixinha. Se der strike, eu vou cortar a parte que eu comento a música, tá? Se não der strike, vocês podem ouvir ela como se fosse um som de fundo muito baixinho. Tá bem baixo mesmo, vou baixar aqui, vou baixar tudo. Bem baixinho, como se fosse uma espécie de ruído, bem ruído mesmo, tá? Vocês acompanharem como se fosse uma música de um rádio distante, assim, tá ligado? Acho que vai dar pra ouvir um pouquinho, bem pouquinho. Mas a minha voz vai superar bem a letra, tá? Então eu vou comentar então a música, a sonoridade. Não tem clipe, então é só sonoridade mesmo. Então tem ali uma atmosfera muito interessante, que a música já começa com uma vibe bastante... Como posso dizer? É a guitarra apresentando, né? É uma coisa muito urbana, Legião Urbana. Como o próprio nome da banda, né? E a bateria lá, mantendo o ritmo de condução e a guitarrinha de boas. Aí o Renato, ele tem uma voz tão linda. Ele vai narrando a história. E essa história é porque ele é muito melódico, tá? Ele é muito melódico. Ele é muito... Como posso dizer? Ele transmite uma esperança. Ele transmite uma resiliência. Ele transmite um calor humano que é raro de você perceber em qualquer tipo de músico. De todo modo, o riff é bem básico. É a bateria conduzindo, a guitarrinha lá com o seu riffzinho básico, padrão. E o vocal. E o vocal vai matando a pau. Tá? É simplesmente uma banda, e principalmente essa letra, uma coisa de contemple a beleza da poesia. Simples assim. E cante comigo. É literalmente viva ao meu lado, cante comigo, entenda a realidade. Esteja junto da nossa, digamos, humanidade, né? E esse refrão aqui de Selvagem, a bateria dá um pouco diferenciada, mas ele dá um up maior na voz, né? Mas a condução é tão calorosa, é tão básica, uma música tão simples, e ao mesmo tempo ela é, como eu falei, é sublime. Não precisa de nada além disso. Vai pelo simples. Vai pela expressividade mais humana da sua voz. Mais humana da sua mensagem. Tá? E é isso. A música tem uma letra muito breve, com
direção de entendimento, uma interpretação extremamente direta, extremamente objetiva, tá? E é declamada de maneira tem uma interlocução, né? Ela é uma música de conversa, uma música de algum modo, convite. Ela convida você a pensar sobre o assunto, ela convida você a abraçar aquele que está expressando a letra e, ao mesmo tempo, a apenas contemplar, apenas navegar. Navegar sobre a mensagem, navegar sobre a beleza, navegar sobre os sentimentos. Não é nem intelectual isso aqui. Isso aqui é puro sentimento, tá? Tira os conceitos e apega apenas a expressividade emotiva. Essa é a música Legião Urbana. Ele chega na parte final da música, que na verdade ele vai repetir depois, né? Depois ele repete a música, o refrão pelo menos. Esse cara, ela dialoga com você. Ela dialoga com aquele indivíduo que é jovem. Aquele indivíduo que está sentindo a vida, vivendo a vida, dançando junto à sociedade, né? E aí ela tem a parte que ela quebra ali, tem a solo de bateria, um solo de guitarra, uma coisa bem básica também. Aí volta o vocal, daqui a pouco do Renato, para pegar o refrão, provavelmente. Não para a letra inteira, né? Não, a música acabou já. Uns 3:47. Pensei que ela fosse ter uma retomada, perdão. É que a música tem 5 minutos aqui no YouTube. Só que os 5 minutos, na verdade, eles são pós-música. Novamente, aqui é uma retomada. A música começa de novo, aparentemente. Deixa eu ver aqui, dá uma adiantada. Porque pode ser coisa do vídeo. É coisa do vídeo. É a parte instrumental. Ele mantém o instrumental e perde o vocal e o instrumental da própria letra. Ela é a música mais curta. Ela só vai a letra em si. Mas o vídeo que eu peguei, ele tem uma distensão, por isso que eu pensei que fosse repetir. Perdão. Acontece. Eu não tinha percebido isso no esquema ali. Espero que não dê strike no vídeo. Se der strike, toda essa parte de leitura foi pro saco. Tá? Eu deixei baixinho, 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 baixinho. Eu quero testar. Se foi pro saco, você já sabe que foi pro saco porque teve o corte no vídeo. A parte que eu li a letra ali, a sonoridade, foi já para os cucuias e não tem como voltar atrás. Mas era um beta isso aqui, tá? Eu queria testar e eu testei. Então, grato pela presença, pessoas. Até a próxima aí, se estiverem aí numa próxima. Espero que o YouTube não dê strike. Se der strike, paciência. Grato pela presença. Comenta aí se tiver vontade. E até a próxima. Falou, Zé.